Com Juliano e Renato Augusto, o que poderá o Corinthians almejar no Campeonato Brasileiro? E o Grêmio, que já tem Diego Souza, Churim, Ricardinho, agora deve contar com o atacante Borja. Não é centroavante demais para o time do Felipão? Rigoni, atacante que se destaca no São Paulo, estava no Elche, jogador que não brilhou intensamente no futebol internacional, teve uma passagem por clubes até menores. Ele se destaca claramente no campeão paulista. O que isso pode representar em relação ao nível do jogo aqui no Brasil e em outras regiões? Temas do nosso papo de hoje, vá até o final do vídeo, então vamos nessa. As contratações de Renato Augusto e Juliano, já falamos sobre isso em outras ocasiões, elas evidenciam o descontrole econômico do Corinthians, né? Cujo atual presidente prometeu, logo depois de empossado, cortar na própria carne, como já fizeram outros clubes, especialmente o Flamengo, lá atrás, em 2013 em diante, trabalhando com orçamento modesto, cortando os salários mais altos e contratando jogadores de nível técnico inferior para trabalhar ali numa margem de custo baixa, reduzindo despesas, buscando novas receitas e pagando dívidas. Aliás, o endividamento corintiano cresceu barbaramente nas últimas temporadas e sem grandes conquistas. O atual presidente fazia parte da gestão que terminou no ano passado. E depois de falar tanto em, não, nós vamos trabalhar uma outra mentalidade, temos que cortar as despesas, o Corinthians cortou despesas com a saída de vários atletas, mas contratou já 2 jogadores que não são baratos, né? São bons jogadores. E o que eles podem mudar no patamar corintiano? Vai melhorar o time? Provavelmente sim. Com o Renato Augusto e Juliano, em relação àqueles que lá estão, eles são melhores, e se juntando aos jogadores atuais, a tendência é um Corinthians mais competitivo. Mas é pouco provável que almeje algo muito grande no campeonato. No máximo, sei lá, se tudo correr bem, repito, se tudo correr bem e a quantidade de vagas na Libertadores for farta, eventualmente ele vai brigar por uma delas. E isso, hoje em dia, é pouco para o Corinthians. E aí eu falo ali da fase preliminar, brigar por um 8º lugar, né? Quem sabe o 8º lugar pode levar um time à primeira fase do torneio internacional mais importante do continente. Mas não dá para imaginar o Corinthians brigando tão lá em cima, porque, independentemente da chegada de novos jogadores, o time está muito mal. Isso ficou muito claro no jogo contra o Flamengo, né? Porque mesmo sendo um time inferior dos valores individuais, o Corinthians teria condições, se estivesse mais bem treinado, mais organizado, mais competitivo, de pelo menos dificultar o Flamengo, que não fez. A chegada desses 2 jogadores não deve mudar tanto assim o patamar, se em outros aspectos o time não conseguir a evolução necessária. Bem, o Grêmio de Luiz Felipe Scolari, técnico experiente, que sempre gostou de trabalhar com centroavante de referência, tem lá os seus jogadores para a posição e agora vai em busca do Borja, né? Um jogador que, durante boa parte, quando o Felipão treinava a equipe do Palmeiras, ele ficava de fora, jogava Daverson, né? Foi assim que o Palmeiras, inclusive, ganhou com o Scolari o título brasileiro de 2018. E agora o Borja pode reencontrar o técnico gaúcho, né, no comando do Grêmio, e pode ser uma nova oportunidade para ele no futebol brasileiro. Mas o Borja, que teve uma fase esplendorosa no Atlético Nacional de Medellín, quando o time foi campeão da Libertadores, o que gerou um alto investimento feito pelo Palmeiras na sua contratação, ele já mostrou de lá para cá que ele não é um mau centroavante. Mas não acho que ele seja melhor do que, por exemplo, o Diego Souza, que é o jogador que está lá no Grêmio esse tempo todo. É uma contratação que não garante muita coisa, né? Tudo bem, de repente encaixa, ele entra numa outra fase maravilhosa como aquela, marca muitos gols, mas convenhamos, é um tipo de um jogador para uma posição que o Grêmio já tem outros atletas. Difícil entender exatamente o que o Grêmio espera com isso. Talvez essa contratação do Borja, ela possa significar justamente aquilo que a gente percebe no dia a dia do Grêmio. O time está perdido no seu futebol. O time, com troca de técnico, não consegue evolução, já foi eliminado de 2 competições internacionais na temporada, com o Felipão na Sul-Americana e antes com o Renato Portaluppi na fase inicial, ainda da Copa Libertadores da América, nem chegou à fase de grupos. E o que temos é um Grêmio que precisa de muito mais do que a chegada de um centroavante, mas sim de uma harmonia no jogo coletivo, como time, aproveitando os melhores jogadores que tem, num elenco que, se não é brilhante, convenhamos, não é um elenco para ficar em zona de rebaixamento, mas com diferentes treinadores, tem sido apenas essa a rotina gremista. O Borja não me parece um jogador tão brilhante assim para, com a sua simples presença, mudar esse cenário. A não ser que, além do Borja, o Grêmio consiga se organizar como equipe
e produzir, inclusive para que ele tenha oportunidades, porque o Borja é um centroavante de definição. Se não tiver um time trabalhando em função dele, dificilmente ele consegue se destacar. Quem se destaca no São Paulo é o Rigoni, um atacante que não era muito conhecido, não tem uma trajetória brilhante, embora tenha jogado num grande clube na Argentina, vinha atuando em times de menor expressão no futebol da Espanha, na segunda divisão, e ele se destaca barbaramente aqui no São Paulo. E acho que isso tem duas explicações. Uma é uma adaptação instantânea, que não é algo muito comum para jogadores estrangeiros quando chegam aqui ao país. Mesmo sendo dos países vizinhos, como Uruguai e Argentina, geralmente é necessário um período ali de adaptação. Ele chegou chegando, né? Talvez a presença do técnico Hernan Crespo, argentino como ele, que o conhece, né? Já o conhecia, tenha facilitado um pouco as coisas. O técnico aproveitando o jogador dentro das suas características para tirar dele o melhor. Mas também mostra que jogadores que para o futebol europeu são absolutamente secundários, aqui conseguem se destacar. Não por acaso o Hulk, já veterano, voltou a jogar, a se destacar como no seu auge no Porto, quando já vinha de temporadas até tímidas no futebol da China. Ou seja, aqui no Brasil se pratica hoje um futebol de um nível abaixo do que a gente vê nas principais ligas. O nível médio do jogo apresentado, ele está abaixo, apesar de altos investimentos até que alguns clubes conseguem realizar. E o jogador inteligente, de bom nível, mas que lá não passa muito de um patamar médio para baixo, aqui consegue num grande clube o destaque. É mais um exemplo do quão necessário é refletir sobre a carência tática, técnica, estratégica que há tanto tempo atormenta o nosso futebol. Com pouca renovação, com poucas ideias que surgem e com propostas muito, muito repetitivas de jogo, de pensamento, de ideias. E o Rigoni está aproveitando muito bem isso, porque é um bom jogador. Lá fora, não do nível de um time grande como o São Paulo, mas aqui, não só no São Paulo, mas em outros clubes importantes do Brasil, ele certamente teria vez. Qual?